Glórias ao Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias ao Senhor. Eu sou a pastora Rosana e nós estamos aqui mais uma vez para falar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos falar um pouquinho hoje em Atos 16:30 e diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Glórias ao Senhor. Depois você lê esse capítulo todo, porque ele é extenso, mas leia, tem riqueza de detalhes aqui. Mas eu vou fazer um breve resumo, amém? Aqui Paulo estava preso, ele estava indo para a igreja, aconteceu uma coisa no meio do caminho e ele foi preso, injustamente, ele foi preso. E no que ele foi preso, ele foi colocado no cárcere inferior, ele foi colocado num lugar abaixo do cárcere normal. Ele foi colocado como se fosse uma masmorra, ficou preso ali, ele, o Silas e outros prisioneiros também. Ele ficou preso naquele lugar. E a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e adorar a Deus. Vamos nos lembrar que eles tinham sido presos injustamente, mas mesmo assim eles entenderam que havia um projeto, havia um porquê de ter passado todas aquelas coisas. É muito interessante porque alguns capítulos para frente, Paulo disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Paulo entendia que a vida dele pertencia ao Senhor, que mesmo coisas que naquele momento ele não estava entendendo, deveria haver um projeto, deveria haver um propósito para aquilo. E à meia-noite, eles mesmo presos ali, mesmo naquela situação difícil que eles estavam, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a glorificar a Deus. E a palavra do Senhor diz que no que eles começaram a cantar, as cadeias caíram, as portas abriram, as coisas começaram a mudar, porque eles cantaram. Então aqui já fica uma tremenda de um ensino para nós. Independente da situação que nós estejamos vivendo, nós devemos adorar, nós devemos cantar, fechar a boca para a murmuração. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada de murmuradores. Não adianta reclamar. Muitas vezes a gente fica quietinho, vai orar, espera para poder entender o que está acontecendo, mas sempre crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E quando nós entregamos a nossa vida na mão dele, mesmo que naquela situação a gente não entenda, a gente tem que saber que lá na frente aquilo vai cooperar para o nosso bem. Então a gente precisa confiar em Deus, confiar. E aí foi isso que esses homens fizeram. Eles estavam ali naquela situação bem difícil, mas eles creram, falaram: eu posso não estar entendendo, mas que existe um projeto aqui, isso existe. E eles cantaram e adoraram, e no que cantaram, as cadeias caíram. E aí a palavra do Senhor diz aqui que o carcereiro, um homem simples, humilde que estava ali, cuidando daqueles presos lá, também naquele lugar, um lugar difícil de ficar. Ele estava ali naquele lugar, cuidando dos presos. Quando ele viu as cadeias caindo, viu as portas abrindo, ele percebeu que ele não tinha o controle de nada. Ele percebeu que ele também não tinha o controle. A diferença é que Paulo e Silas já conheciam o Senhor, este homem ainda não. Paulo e Silas sabiam que as coisas estavam mudando, porque havia um projeto, havia um porquê. O carcereiro ainda não sabia. E aí a palavra do Senhor diz que ele foi acabar com a própria vida. O Paulo gritou: não te faças mal, porque estamos todos aqui. Paulo não foi ali para fugir. Ele não saiu dali porque ele entendeu que havia um projeto. Eles não fugiram quando viu as portas abrindo, porque falou: peraí, se eu vim até aqui, tem um porquê. E o carcereiro era o porquê daquela situação. Porque a palavra do Senhor diz que o carcereiro, naquele momento, perguntou para o Paulo e Silas essa frase que eu li: Senhores, o que é necessário para eu... O que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe, é muito interessante, porque ele estava numa situação muito difícil e ele pediu ajuda. Quantas vezes o que a gente precisa fazer é pedir ajuda? Falou: o que que eu faço? O que que eu faço para mudar essa situação? E Paulo virou para ele e falou assim, o Paulo e o Silas viraram para ele e falou assim: creia no Senhor Jesus Cristo
e vai ser salvo tu e a tua casa. É muito interessante, ele não pediu pela casa dele, ele pediu por ele. Mas a bênção do Senhor não alcança só você. A bênção do Senhor alcança a tua casa, a tua família, a tua parentela. A palavra do Senhor diz assim, que Deus abençoa até 1000 gerações do que o temem, dos que o amam, dos que o obedecem. 1000 gerações dos que o temem. Muitas vezes o plano que Deus tem na tua vida é tão maravilhoso, tão perfeito, que alcança a tua parentela, alcança a tua família. A gente precisa entender que Deus nos ama por completo. Ele quer nos ver felizes em todas as áreas, inclusive na família. Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Deus quer salvar os teus primos, os teus netos, os teus bisnetos, as próximas gerações. Deus tem um plano maravilhoso para nós, para cada um de nós, individualmente. Existe um projeto lindo. O que nós precisamos fazer é fazer o que este homem fez. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e tua casa. E pregou para ele, explicou o plano de salvação, que Jesus é Deus, que veio na terra, morreu aqui na terra por nós, morreu naquela cruz para pagar o meu pecado, para pagar o teu pecado, para nos limpar, para nos tornar filho de Deus e para nos dar acesso a Deus Pai. Porque a palavra do Senhor diz assim, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A palavra de Deus diz isso e nós cremos nela. Então, o que Paulo explicou isso para ele, e ele falou, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele falou, seja batizado. E Paulo batizou ele na hora, ele e toda a família dele. Olha o que diz aqui no 33. E tomando ele consigo naquela mesma noite, hora da noite, lavou os seus vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Havia acontecido aquela situação na vida do Paulo e do Silas, para que ele fosse até lá e alcançasse aquele homem que queria salvação, queria mudança de vida, queria conhecer o Deus que nós conhecemos. Só que Paulo, ele não estava entendendo e Paulo foi até lá explicar. Depois Paulo saiu e foi embora e houve umas outras situações, mas em específico nesse momento eu gostaria de falar deste homem, que Deus deu um jeito. Houve uma situação ali, que Deus permitiu uma situação para que aquele homem lá naquele lugar escuro, frio, úmido, fosse alcançado pela graça e pela misericórdia. Quantas vezes a gente acha que Deus não está vendo? Quantas vezes a gente acha que Deus não está nos acompanhando? Quantas vezes a gente acha que nós estamos sozinhos, que Deus não está nem vendo a gente aqui? Deus encontrou esse homem lá naquele lugar, lá naquela cadeia, naquela prisão. E Deus sabia que ele tinha um homem que queria ser salvo. Então, glórias ao Senhor, que me alcançou. Deu um jeito de mandar alguém para falar comigo. Deu um jeito de mandar alguém para falar comigo naquela escola, naquela época. Eu me lembro que a Lucilena, a pessoa que me apresentou o Senhor, ela me achou lá no meio. Deus fez ela ficar de frente comigo e me falar do amor e da graça. Glória a Deus por isso. Então, que nós possamos também ser um Paulo e Silas, que nós permitamos Deus trabalhar na nossa vida para que nós alcancemos as pessoas que Ele ama tanto. Os servos dele, espalhados por este mundo, que muitas vezes ainda não o conhecem, mas vão conhecer. Porque o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas e vai cuidar de nós, assim como cuida de todos os servos dele. Amém? Glórias ao Senhor. Que nós possamos crer e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nós possamos verdadeiramente ser instrumentos do Senhor aonde quer que Ele nos colocar, aonde quer que Ele permita que a gente passe, mas que nós tenhamos a certeza, como Paulo e Silas tinham, que o Senhor estava com eles e que naquela situação, mesmo que eles não entendessem de início, havia um projeto. E glórias ao Senhor, porque eles cumpriram integralmente esse projeto e alcançaram aquele homem que precisava tanto do amor e da graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor que nos salvou, que nos achou, que nos alcançou.
Use as nossas vidas como instrumentos teus para alcançar também outras vidas. Que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra, que nós possamos, Senhor, transformar a vida de pessoas como Paulo e Silas foi lá e falou do teu amor. A nossa função é só falar. Quem vai trabalhar, cuidar, limpar, transformar é o Senhor. Toda honra e glória somente a ti. Mas nós nos colocamos, Senhor, como instrumentos e pedimos, usa as nossas vidas para fazer a diferença na vida dos outros. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. E peço também para que, se a pessoa que está me ouvindo é o carcereiro, que muitas vezes acha que ninguém está ouvindo, mas saiba que Deus está te ouvindo, Deus te ama e tem um plano na tua vida. Qual plano? Não sei. Só o Senhor o sabe, mas que o projeto é lindo e grande porque a palavra do Senhor nos garante isso. Seja abençoado, seja cuidado e protegido. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o poderoso Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém? Glórias ao Senhor Jesus.